O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício, vamos corrigir esse exercício aí, ó. Que ele fala o seguinte: resolver a inequação. Então a gente tem essa inequação aí. Se você for uma pessoa observadora, você vai ver que essa inequação é uma inequação produto, certo? Onde a gente tem o produto de polinômios, né? A gente tem um produto aqui de um polinômio, um produto aqui e uma desigualdade. Então isso aqui é uma inequação produto. Como que a gente resolve uma inequação produto? Esquece fazer distributiva, tá? Ó, porque tem gente que às vezes vai tentar resolver isso aqui e aí vai fazer a distributiva aqui. Aqui vai dar uma equação do terceiro grau. Se você fizer as distributivas, né? Faz aqui primeiro, depois aqui. Vai dar uma equação do terceiro grau. Então, esquece, a gente está em equação do primeiro. Nem do segundo a gente viu ainda, quanto mais do terceiro, tá? Então, não inventa fazer distributiva. A gente vai resolver por partes. Olha só. Sendo x mais 2 vezes x menos 1 vezes menos x mais 2 menor ou igual a zero, a gente vai ter o seguinte. A gente vai calcular o valor, né, vai igualar a zero este primeiro polinômio, igualar a zero esse, achar as raízes e estudar o sinal. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar isso daqui de uma função, tá? Posso chamar isso aqui de função normal. Então, f de x é igual a x mais 2. Uma função do primeiro grau, a gente já estudou isso aqui, tranquilo, certo? Bom, eu preciso achar o zero dessa função para mim poder estudar o sinal, né? Como que eu acho o zero de uma função? Igual a função a zero. Quem é a função? X mais 2. Então, x mais 2 igual a zero. Vira uma equação do primeiro grau. Aí eu passo esse 2 para o lado de cá negativo e o x vale menos 2. Certo? Aí eu desenho aqui, ó, a projeção da função no eixo x. Certo? Ó, tá aqui o eixo x. A reta olhando aqui para a direita, né? Ó, porque o coeficiente a é maior do que zero, né? Então a reta fica deste jeito aqui, certo? Olhando aqui para a direita, né? Outra coisa que eu preciso falar para vocês. Quando a gente vai estudar, né, essas coisas, vocês estão vendo que está voltando em função do primeiro grau, né? Então, assim, se você não aprendeu a montar gráfico da função do primeiro grau, se você não aprendeu o que é uma função do primeiro grau, se você não sabe igualar uma função a zero, se você não sabe achar os zeros da função, esquece. Não vai fazer, vai ter dificuldade para fazer isso daqui, tá? Então, é por isso que a matemática às vezes se torna difícil. Porque em um dado momento você não aprendeu alguma coisa que tinha que ter aprendido, e aí na hora de usar, ó, não sabe. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo, você tem que saber o básico de tudo de matemática para você poder se dar bem. Se você não sabe os básicos, esquece. Não vai fazer nada e vai ter muita dificuldade, tá? Função g. Eu chamei essa daqui de g, ó. G de x é igual a x menos 1. Acho o zero da função. Como que eu acho o zero da função? Pegando a função e igualando a zero. Quem é a função? X menos 1. Então, x menos 1 igual a zero. Equação do primeiro grau, passa esse menos 1 para cá positivo, x vale 1. Aí eu faço a projeção da função aqui no eixo x, o valor do a é maior que zero, então a reta está olhando para a direita, certo? Coloquei aqui a minha raiz, né, ó, o menos 1 não, desculpa, é 1, né, ó. Menos 1 não, porque passou o sinal para lá negativo, ficou 1, certo? E aí eu estudo o sinal, né? Aí eu estudo, inclusive até esqueci de falar isso daqui, né? Eu tava falando lá de ter que prestar atenção, ter que saber o básico de tudo, até esqueci de falar. Olha só. Na projeção do eixo x, os valores que estão acima do eixo x é positivo, abaixo do eixo x negativo. Então, os valores que estão à esquerda do menos 2 é negativo, e os que estão à direita do menos 2 é positivo. Aqui é a mesma coisa. Aqui está a minha raiz, né, o meu zero da minha função. Os valores que estão aqui, ó, à direita do 1 é positivo, à esquerda é negativo, né? Ó, porque aqui está acima do eixo x, então os y vão ser positivos. E aqui está abaixo do eixo x, os y serão negativos, certo?
Aí eu chamei de h a outra, ó, menos x mais 2. Então, h de x é igual a menos x mais 2. Pega isso daí igual a zero. Quem é a função? Menos x mais 2 igual a zero. Passa esse 2 para cá negativo. Não é interessante que a gente deixe a letra negativa, então multiplica tudo por menos 1. Menos 1 vezes menos x dá x, menos 1 vezes menos 2 dá 2. Então, ó, desenha aqui a projeção da função no eixo x. Agora, ó, o coeficiente a é negativo, é diferente daquelas duas onde o coeficiente a era positivo. Aqui é negativo. Então, a reta está olhando para lá, né, para a esquerda. Então, ó, a esquerda do 2, os valores é positivo, porque a reta está acima do eixo x, certo? E a direita do 2, a reta tá abaixo do eixo x, né? Então, os valores são negativos, certo? Depois de fazer isso, a gente faz uma coisa que a gente chama de quadro de sinais. O que é o quadro de sinais? É a gente estudar o sinal das funções que a gente teve ali, certo? Então eu desenhei essa tabela aqui, ó, deste jeito, né? Desenhei essa tabela aqui, coloquei uma linha aqui para o menos 2, coloquei uma linha para o 1, coloquei uma linha para o 2. O que são esses valores aqui, ó? As raízes. Menos 2, 1 e 2. As raízes aqui, certo? E aí, ó, eu fiz uma linha para a função f, uma linha para a função g e uma linha para a função h, certo? E essa última linha é o estudo do sinal, que é quando eu estudo o sinal do produto, né, de f vezes g vezes h, que é o que eu quero saber, né, ó, f vezes g vezes h, que foi as funções aqui que eu chamei, certo? Aí olha só como é que eu faço. Na função f, o zero é menos 2. Então, todos os valores que estão antes do menos 2 é negativo e depois do menos 2 é positivo. Então, ó, na linha da coluna na linha da função f, todos os valores antes do menos 2 é negativo e depois do menos 2 é positivo, certo? Esquece o resto, esquece esses outros números que não tem nada a ver. Por enquanto a gente está na função f. Então você vai na raiz da função f e olha que ela é menos 2. Aí você vê, ó, valores antes do menos 2 é negativo, depois do menos 2 é positivo. Então, tá aqui a linha do menos 2, todos os valores antes dele, negativo, e depois do menos 2, positivo. Agora, na função g, a mesma coisa. Valores antes do 1 é negativo, valores depois do 1 é positivo. Então, tá aqui a linha do 1, tá aqui a função g. Então, ó, valores antes do 1 é negativo. A linha do 1 está aqui. Os valores antes dele é negativo. E os valores depois do 1 é positivo. Né? Ó, igual a gente viu aqui estudando o sinal. Por fim, a função h, ó, valores antes do 2 positivo, depois do 2 negativo. Então, tá aqui o eixo, a linha do 2, né, da raiz da função g, desculpa, da função h, tá aqui a função h, certo? Valores antes do 2 na função h é positivo. Então, eu venho aqui no 2, venho na linha da coluna da função h, coloco os valores antes de 2, todos positivos. E os valores depois de 2, negativo. Então, ó, depois do 2 está aqui negativo, certo? E aí, agora sim, a gente faz a regra de sinal, porque a gente quer saber o quê? O produto de f, g e h, certo? Então, eu faço menos com menos dá mais, mais com mais dá mais. Vou fazer de novo. Faz a regra de sinal. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes mais dá menos. Mais, multiplicação de sinal igual, continua dando mais, né? Mais vezes mais dá mais vezes mais, mais. Mais vezes mais dá mais com menos, menos. Certo? Então, ó, olha só o desfecho. A inequação, ele quer valores menores ou iguais a zero. Então, ele quer o quê? Valores negativos, que tem sinal negativo.
Aonde que tem os sinais negativos aqui na resposta? Esse intervalo que vai do menos 2 até o 1, né, ó. Tá indo aqui do menos 2 até o 1, esse intervalinho aqui que eu pintei de verde, ó. Tá vendo? E depois, após o 2, né, ó. Após o 2 aqui embaixo também deu negativo. Então, a minha resposta vai ficar assim, ó. X pertencente aos reais, tal que o x está entre o menos 2 e 1, né, ó, que tem o sinal negativo, ou o x é maior ou igual a 2, né? X é maior ou igual a 2. Justamente o que acontece aqui, né, ó, a linha do 2, onde é negativo, é menor ou igual. E você tem que entender que essas linhas aqui é como se fosse um gráfico, né? Então, ó, eu botei essas setinhas aqui para indicar que continuaria, né? Aqui, ó, são os valores menores do que menos 2, continuaria, ó, continuaria infinito. E aqui é a mesma coisa. É porque não precisa desenhar tudo, né? É só desenhar assim, fazer a regra de sinal, a gente já consegue entender, ok? Então, resolvemos já essa inequação. Não é difícil isso aqui, né? Ó, é trabalhoso só. Tem muitas partes para fazer, mas não é difícil.